Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai dar início ao estudo do desenvolvimento tecnológico de fitoterápicos. Então, para que a gente consiga obter, né, ou uma matéria-prima ou um produto final, né, elaborado, nós teremos que passar, né, o medicamento fitoterápico, ou mesmo a matéria-prima, ou o produto intermediário, ele vai passar por ações que nós chamamos de ações de transformação, né? Então, a gente vai dividir essas ações de transformação em preliminares, principais e finais, tá? Então, hoje a gente vai conseguir abordar as ações de transformação preliminares e eu vou falar um pouco também das principais, né? A gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas aí na próxima aula nós poderemos finalizar as ações de transformação principais, tá? Então, os objetivos da nossa aula, né, é descrever essas ações de transformação, tá? Tanto as preliminares quanto as principais, de produtos farmacêuticos a partir de produtos naturais, tá? A referência para nossa aula é o livro do Simões, de 2017, que tem como título Farmacognosia do produto natural ao medicamento. Esse livro ele está disponível na biblioteca virtual, tá? E essa aula especificamente vocês vão encontrar no capítulo 10, tá? Então, lá onde fala de desenvolvimento tecnológico de produtos farmacêuticos a partir de produtos naturais, hoje a gente vai abordar da página 129 a 133, tá? Vocês vão encontrar todas essas ações de transformação preliminares, principais e finais, tá certo? Então, quando a gente fala em desenvolver um produto farmacêutico de maneira tecnológica, a gente está pensando na obtenção não só do produto terminado, tá? Mas também a gente pode estar pensando no desenvolvimento de uma matéria-prima, de um ingrediente farmacêutico ativo, de um adjuvante ou mesmo de um produto intermediário. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele envolve a obtenção de qualquer um dessas matérias-primas, produtos intermediários ou finais, tá? Então, vamos ver inicialmente, né, do que se trata quando eu falo em matéria-prima farmacêutica de origem natural. Então, quando eu falo em matéria-prima farmacêutica de origem natural, eu estou me referindo a materiais frescos, né? Lembrando que eu estou falando de matéria-prima farmacêutica oriunda de produto natural. Então, desde a nossa primeira aula, eu já falei para vocês que esse produto natural, ele poderá ser obtido não só de espécies vegetais, mas também aqueles obtidos de origem animal, de micro-organismos e de minerais, tá? Com relação à matéria-prima farmacêutica de origem natural, eu também posso obter materiais secos ou estabilizados, e aí nós iremos abordar quais são as etapas, né, de processamento para obter um material seco ou estabilizado. Materiais selecionados, né, que se referem então ao procedimento de retirada de componentes não desejados. Então, nós também vamos abordar quais são essas etapas. Poderemos obter extratos brutos ou extratos purificados, tá? Então, tudo isso aqui, né, se refere a uma matéria-prima farmacêutica de origem natural. Agora, quando eu falo ingrediente farmacêutico ativo natural, o que é um ingrediente farmacêutico ativo? Alguém pode me ajudar? Ou citar um exemplo?
Porque já está escrito aqui, né? Ingrediente farmacêutico é uma substância isolada ou produto de origem natural de composição complexa, com atividade terapêutica. O ácido salicílico pode ser? O ácido salicílico, obtido de onde? Da Salix alba? Isso, Matheus, muito bem, né? Então, quando nós estamos falando... Quando nós estamos falando de um ingrediente farmacêutico ativo, né? Aí o Matheus citou o ácido salicílico. É uma substância isolada obtido do quê? De uma espécie vegetal que é o Salix alba, né? Então, nós estamos obtendo um ingrediente, um IFAM, um ingrediente farmacêutico ativo, que tem uma atividade terapêutica. Isso é muito importante. Não é só isolar o constituinte químico. Esse constituinte químico necessariamente deverá apresentar uma atividade terapêutica para que ele seja chamado ingrediente farmacêutico ativo natural, tá? Mesma coisa a morfina isolada do ópio, né? A penicilina isolada lá do fungo, tá? Então, isso tudo são exemplos de IFAM, né? Ingrediente farmacêutico ativo natural. E um adjuvante farmacêutico? O que é o adjuvante farmacêutico? Me ajudem? O que é um adjuvante farmacêutico? Então, vocês já tiveram tecnologia farmacêutica? Não. Ainda não, né? Então, isso vocês vão... A gente vai ter um início aqui, né? Mas vocês vão entender ainda mais, né, os diferentes tipos de adjuvantes farmacêuticos quando vocês fizerem a disciplina de tecnologia farmacêutica, né? Então, adjuvante farmacêutico são os compostos que são utilizados em uma forma farmacêutica, só que eles não têm uma finalidade de ação terapêutica. Eles são utilizados com o objetivo de melhorar a estabilidade da forma farmacêutica. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Uma substância que tem ação antioxidante ou uma ação conservante, ela é definida como adjuvante farmacêutico. Então, são substâncias ou produtos responsáveis pela viabilidade de obtenção, pelo estabelecimento e manutenção de características técnicas, pela viabilidade de administração e gerenciamento biofarmacêutico de uma forma farmacêutica, tá? Então, eles vão auxiliar, né, a obtenção da forma farmacêutica, mas sem ter uma finalidade terapêutica, tá certo? E temos também, podemos obter tecnologicamente também produtos intermediários de processo. Então, aqui são os produtos resultantes de uma determinada ação de transformação durante o ciclo produtivo. Então, toda matéria-prima que resulta de uma ação de transformação, tá? Você já tem um produto intermediário, ok? E produtos finais, que podem, aí são os produtos resultantes do fluxo de transformação do produto farmacêutico oriundo, né, de produto natural, como os medicamentos. Então, isso é um produto final, né? Neste caso, é o produto terminado. Então, aqui nós temos um fluxograma de desenvolvimento tecnológico de fitoterápicos, abordando todas as etapas, tá? Desde a etapa, né, eu coloquei aqui como produto natural uma planta,
né? Mas poderia ser um micro-organismo, né? Ou um produto de origem marinha, tá? Então, aqui nós temos uma planta, e são essas etapas de transformação, tá? Que nós iremos abordar na aula de hoje e nas próximas. Então, a gente vai falar desde a utilização aqui da matéria-prima, da planta, a quais são os tratamentos preliminares que essa espécie vai sofrer, até os processos de extração, né, que a gente vai ver que poderão ser totais ou parciais, né? Concentração, como que a gente concentra um extrato, como que ele é seco, né? Quais são as metodologias para secar um extrato, tá? E até a obtenção, né, das formas farmacêuticas líquidas, semissólidas ou sólidas, tá certo? Então, o nosso objetivo, né, a partir da aula de hoje e das próximas, é entender, então, todas essas etapas, tá, desse fluxograma, né, até a gente obter, então, o produto terminado, tá certo? Então, eu coloquei aqui, de maneira resumida, quais são o que nós chamamos de ações de transformação preliminares e ações de transformação principais, tá? Então, as preliminares, nós temos as etapas de limpeza, seleção, estabilização, cominuição e seleção granulométrica. E ações de transformação principais já se refere à obtenção do extrato, né? A purificação, concentração e secagem, tá? Então, a gente vai, a partir de agora, abordar cada uma dessas etapas para ficar bem claro a que se refere cada uma delas, tá certo? Então, vamos começar inicialmente pelas ações de transformação preliminares, tá? Então, a primeira delas, né, eu falei para vocês que é a limpeza, tá? Então, você tem uma espécie vegetal, você cultiva ou não essa espécie, mas você obtém essa espécie, né, de onde você vai obter o seu constituinte ativo, o seu metabólito, e você precisa inicialmente, então, limpar, né? Então, limpar se refere à etapa de retirar contaminantes estranhos, né? Então, por exemplo, a presença de terra em raízes da matéria-prima farmacêutica de origem natural, tá? Essa espécie então você poderá retirar esses contaminantes estranhos por lavagem com água, com etanol ou com uma mistura de água e etanol, uso de jato de ar quando não pode-se utilizar água, tá? Então, é a etapa inicial, né? Que você precisa, então, retirar contaminantes que são estranhos ao material que você deseja trabalhar. Em seguida, é a seleção, né? Então, vamos supor que você deseja trabalhar com folhas de uma determinada espécie vegetal. Mas, quando a colheita foi realizada, além das folhas, lá tem raízes ou outras partes da planta onde não está presente o farmacógeno, onde não está presente a substância ativa que você tem interesse em transformar, né, em produto final, tá? Então, você vai selecionar, né? Ou seja, você vai eliminar as partes ou os componentes não desejados, né? Então, você vai fazer a retirada das partes da planta que não constituem o seu farmacógeno. Então, essa se refere à etapa de seleção. Em seguida, nós faremos a estabilização. A estabilização de uma espécie ou de uma matéria-prima, ela pode ocorrer de diferentes maneiras.
Então, qual que é o principal objetivo da estabilização? É evitar a decomposição da matéria-prima farmacêutica de origem natural, pela ação de enzimas ou micro-organismos, tá? Então, quando você está utilizando uma espécie de um produto natural, a célula, de maneira geral, né, a célula procariótica ou uma célula eucariótica, qualquer célula, a maior porcentagem da composição de uma célula é o quê? Hein? Numa célula. Água. Oi? Água. Água. Muito bem, né? Nós temos água nas células. Então, quando qualquer produto natural, né, e esse produto natural seja uma espécie vegetal, seja um micro-organismo, um organismo marinho, enfim, não importa a origem, mas qualquer célula, ela é rica em água, né? E se você não estabilizar esse material, ele vai sofrer a ação de enzimas, tá? E essas enzimas poderá levar, então, à degradação, né, desse material. Então, você tem que estabilizar. E uma das maneiras de realizar a estabilização de um produto natural, né, é manter o produto em local refrigerado, através de controle de temperatura e umidade. Então, a gente pode utilizar tanto refrigeradores quanto congeladores, tá? Vai depender do que você está trabalhando, né? Se for um produto muito instável, você tem que utilizar um método mais agressivo, né? Mais forte, tá? Outra técnica utilizada para estabilização é o que nós chamamos de termoestabilização, que é o emprego de calor úmido ou seco. E nós temos também a uperização, né? Que é o processo de ultrapasteurização por injeção de vapor e imediato resfriamento para esterilização contínua de produtos líquidos. Então, qualquer uma dessas técnicas, tá? Elas poderão ser utilizadas com o objetivo, então, de estabilizar a sua matéria-prima, né, de origem, a sua matéria-prima farmacêutica de origem natural. Ainda como etapa de transformação preliminar, nós temos o que nós chamamos de cominuição, tá? Então, a cominuição, ela é utilizada, ela é realizada, tá, com moinho, né? E nós temos diferentes tipos de moinhos que serão utilizados dependendo do tipo de material que você tem, né? Então, para materiais friáveis, vocês poderão utilizar moinho de facas. Para materiais mais abrasivos, poderão ser utilizados moinho de martelos, de atritos ou de rolos, né? Então, o que é a cominuição? A cominuição nada mais é do que a redução do tamanho do seu material, né? Então, é a redução do material de partida a fragmentos menores ou pós, né? Para tornar o material adequado para as próximas etapas de transformação, que serão, por exemplo, etapas de secagem, de extração, tá? Então, você está preparando o seu material, né, para que posteriormente ele possa, então, ser seco ou fazer a extração dos constituintes ativos, tá? Então, você vai diminuir, né, ou reduzir, né, o tamanho do seu material a fragmentos menores ou até mesmo ao tamanho, a forma de pó, tá? Assim que você obtém, então, o pó, né, o seu material na forma de pó, você vai fazer o que nós chamamos de seleção granulométrica, né? A seleção granulométrica, ela é realizada com tamizes, né? Tamizes eles parecem peneiras, tá? Cada uma das peneiras, elas têm malhas de diferentes diâmetros.
Então, nós temos uma peneira que tem diâmetro de 250 micrômetros, a superior de 425 micrômetros, aí em cima dessa de 1.000, depois de 1.400. Então, elas são ordenadas do tamiz de maior abertura para o de menor abertura, que fica apoiado sobre um coletor, tá? E isso é determinado, né? A gente faz isso em laboratório, e dependendo de onde fica a maior quantidade do pó, né? De acordo com a granulometria dele, eles serão então classificados em muito finos, moderadamente grosso ou grosso, né? Então, isso está lá na Farmacopeia Brasileira, né, na 5ª edição. Então, essas, né, até aqui a parte de obtenção do pó, né, granulometria do pó, nós estávamos falando das ações de transformação preliminares, tá? A partir do momento que você obteve, então, o pó, né? Você pegou sua matéria-prima, você limpou, você selecionou, retirou as partes que não interessavam, estabilizou, né? E depois você fez a cominuição, né? Que é a diminuição do tamanho do seu material, obteve o pó, né? Fez a granulometria. Então, essas todas são etapas de transformação preliminares, né? Agora que você obteve, então, o seu material, né, estabilizado na forma de pó, você vai iniciar, então, as ações de transformação principais. Então, nós temos essas etapas que se referem à extração, purificação, concentração e secagem, né? Então, todas essas 4 etapas se referem a etapas de transformação principais. Aqui, a gente vai começar, então, a falar hoje como que obtém um extrato, quais são os tipos de extrato, quais são os fatores que interferem, né, na obtenção de um extrato, tá certo? E os diferentes tipos de extratos que podem ser obtidos. Então, a gente vai começar, né, falando da prensagem, da extração sólido-líquido, da maceração, tá? E nas próximas aulas, então, a gente vai dar sequência com a percolação, né, turboextração, a extração, né, que tem sido muito utilizada atualmente, né, nos laboratórios, nas indústrias, tanto ultrassom quanto micro-ondas, para fazer uma extração mais efetiva, tá? E depois, então, a gente vai falar de purificação, concentração e os métodos de secagem. Então, nós temos, né, o que é um extrato, né? O que vocês entendem por extração? O que é uma extração? É muito fácil, né? Muito simples. O próprio nome já diz, né? Retirada, né? Retirada, né? Retirada do quê? Você está interessado em retirar... Substância pura? Você pode pensar... Do princípio ativo. No princípio ativo, isso. Você vai extrair o princípio ativo. Só que, de repente, você tem vários constituintes, tá? Químicos que têm atividade a partir daquela matéria-prima. Então, isso aí é um processo de isolamento, né? Que depois você poderá isolar por cromatografia, por exemplo, esses constituintes químicos que têm atividade, tá? Mas quando você faz uma extração, né? A sua extração, nós falamos que ela pode ser seletiva ou não, né? Uma extração, quanto mais seletiva ela for, melhor, mais ela vai te dar um produto mais puro, né?
Quanto menos seletiva, e a gente vai ver todos os fatores que interferem nessa extração, né? Você vai ter uma mistura de compostos, tá? Mas é isso mesmo. Então, a definição de extração, né, a operação de extração, ela tem por objetivo a retirada de um ou mais constituintes a partir de uma matéria-prima natural, sendo realizada frequentemente com o auxílio de solventes líquidos. Então, geralmente, a gente utiliza solvente, né, para retirar esse constituinte. Esse solvente poderá ser de diferentes polaridades, né? Então, nós poderemos utilizar álcool, poderemos utilizar água, misturas de acetona, clorofórmio, tá? Então, vai depender do constituinte que a gente deseja obter, tá? Daquele produto natural. Então, em relação à classificação, nós temos aqui dois tipos, então, de extração, que é a extração parcial e a exaustiva, né? A extração parcial, ela se refere, então, àquela extração que é realizada sem o esgotamento dos constituintes de interesse. Então, nós temos técnicas de extração, tá? Que a gente consegue obter o constituinte de interesse de maneira parcial. A gente não retira todos os constituintes da planta. Por quê? Porque depende do método que a gente está utilizando. Então, a gente vai falar, por exemplo, da maceração, né, e das variáveis da maceração, que a gente vai ver hoje ainda, e da turboextração, que a gente consegue obter o constituinte ativo, tá? O constituinte químico, só que de maneira que uma parte do produto natural ainda vai conter o constituinte de interesse. Agora, nós temos metodologias para a extração, como a percolação, extração em contracorrente, extração em carrossel, extração com gases supercríticos, tá? Que elas vão permitir o esgotamento dos constituintes de interesse. Então, todo constituinte que a gente tem interesse, ele é extraído daquela matéria-prima farmacêutica de origem natural, certo? Então, os extratos, né? A produção de extrato de uma matéria-prima, os produtos, né, que nós obtemos, a gente chama, então, né, de extrato, óleo essencial, cera, exsudato, suco e outros nomes que recebem dependendo do material que é obtido e do método que é utilizado, tá? Então, a extração, quando eu falei para vocês, quando ela é pouco seletiva, o que é uma extração? Ela vai resultar em extrato bruto. O que é um extrato bruto, né? Ele tem esse nome, extratos brutos, por quê? Porque aqui eu vou ter uma mistura muito grande de compostos, tá? De constituintes químicos. Então, vamos supor que eu utilizei um solvente, né? Que ele era pouco seletivo. Então, eu vou ter aqui flavonoides, eu vou ter alcaloides, ou seja, eu vou ter uma mistura de metabólitos, né, nesse extrato, porque a minha extração, então, ela é pouco seletiva. Então, eu tenho o que nós chamamos de extratos brutos por causa dessa pouca seletividade do solvente que eu utilizei, tá? Então, a extração dos metabólitos secundários, né, é nada mais, nada menos do que retirar da forma mais seletiva ou completa possível a substância ou fração ativa da droga vegetal. Então, aqui eu tenho já, né, o meu produto natural, ele já passou por todas as etapas preliminares, né, até a obtenção aqui do pó, né? Aqui, então, eu tenho
o meu extrato. Eu utilizei um solvente, né, que me deu, então, esse extrato, um extrato bruto, né? Mas o meu objetivo final é obter o quê? A substância ou fração ativa, né? O princípio ativo, no caso aqui eu tenho um flavonoide, né, que é um metabólito secundário, com atividade biológica, né? Os flavonoides têm ação antioxidante, anti-inflamatória, por exemplo, né? Então eu chego então ao produto final, que é o meu, aqui no caso eu tenho um ingrediente farmacêutico ativo natural. Então, eu tenho aqui uma solução extrativa, né? Ou seja, uma solução extrativa é o produto resultante da extração, né? Eu tenho um produto, né, como eu citei como exemplo, o flavonoide, que foi obtido da extração daquele material, daquele produto natural. Então, a solução extrativa ela resulta da dissolução parcial de uma droga de composição heterogênea num determinado solvente. Essa é uma outra definição para essa solução extrativa. A gente tinha o quê? Uma droga vegetal, né, que ela foi seca, ela foi dividida, ela passou pelas etapas de transformação. Eu utilizei um solvente e esse solvente, então, né, que eu utilizei, ele vai levar à formação, então, do meu extrato. Eu vou encerrar aqui essa aula e a gente entra, então, pelo mesmo endereço, pelo mesmo link, tá bom? Porque eu estou olhando aqui e já vai finalizar. Tá bom. Ok? Entramos pelo mesmo link. Ok.